Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Você tem seguido a Cristo pelo milagre ou pelo próprio Cristo? No texto de hoje, estaremos conversando sobre os milagres realizados por Jesus, a multiplicação dos pães e depois Jesus anda sobre o mar. Depois desses sinais, Jesus ensina algo muito precioso aos seus discípulos. Vamos à nossa leitura? Pegue sua Bíblia e o nosso texto hoje é João, capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 drenários não comprariam pão suficiente para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Todos se assentaram e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo que Jesus sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali nos barcos, e foi para Cafarnaum, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação.
Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: qual sinal milagroso mostrarás para que o vejamos, creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, eu lhes dei a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a verdade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Lendo de novo o versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando lemos todo esse processo, todo o texto de João, vamos parar aqui no versículo 40, depois vamos fazer a outra parte de João. Vamos falar desse primeiro contexto, desse início de João. Jesus alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Deus multiplica o pouco quando colocamos em suas mãos. Tiramos uma lição aqui para a nossa vida. Deus multiplica na nossa vida tudo aquilo que temos quando colocamos em suas mãos. Talvez temos pouco, mas Ele tem poder para multiplicar. O que é que você tem ofertado a Deus? O que é que você possui, que você tem colocado diante de Deus, para que Ele traga para você esse lugar de milagre? A fé começa com essa entrega, não com a abundância. A abundância eu já tenho coisas demais, às vezes eu tenho muito pouco e tenho fé. E quando eu coloco na mão de Deus, Ele multiplica. Quando entregamos, Deus transforma essa escassez em provisão. E às vezes eu tenho até muito, só que não sei agradecer, não sei ser grato. Eu preciso aprender a ser grato, porque tudo que eu tenho é porque Deus me deu saúde para eu adquirir. No próximo lugar, Jesus multiplica isso tudo, mas Jesus vai para um lugar descansar. E eles enfrentam uma tempestade, e Jesus vem até os discípulos nessa tempestade. Cristo se revela também nas nossas tempestades. Jesus percebe que os discípulos estão passando por dificuldade e vai ao encontro deles. Quantas vezes Jesus tem ido ao seu encontro? Quantas vezes você tem percebido o cuidado dele na sua vida? Você reconhece Jesus no meio da sua crise? No meio das suas tempestades? A presença de Cristo acalma mais do que a ausência do problema. A paz não é a ausência de vento, a paz é a presença de Jesus em nossa vida. E ele traz um ensino precioso para os discípulos. Ele traz um ensino precioso quando eles vão perguntar para Jesus. A multidão vai atrás de Jesus, ela percebe que Jesus não está ali, que os discípulos não estão ali, eles vão atrás de Jesus. E Jesus declara: eu sou o pão da vida. Jesus ensina que o verdadeiro alimento espiritual está ali com eles. Quantas vezes buscamos Deus apenas porque precisamos de algo? Você busca só a bênção?
Você busca só aquilo que você pode ter, ou você busca o Deus que pode abençoar? A maturidade espiritual começa quando buscamos essa intimidade, não apenas respostas. Cristo alimenta o nosso corpo. O milagre que ele traz para a multidão é um alimento para o corpo. O milagre que ele faz para todas aquelas pessoas é para alimentar o corpo. Cristo alimenta a nossa alma. A presença dele alimenta a minha alma e a sua alma. Trazer tudo isso nesse momento e entender todo o processo que para as nossas vidas, nos entregarmos à sua vontade, é aprender todos os dias com a sua palavra. A mensagem principal que eu posso tirar aqui e aplicar na minha vida é que Jesus é o sustento verdadeiro. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que dá vida. Milagres apontam algo muito maior. A fé, ela precisa ser algo também de relacionamento, não de um consumo espiritual. Permanecer, permanecer, tendo coisas boas, não tendo, permanecer em crer em Deus, não julgar, condenar, perguntar, criticar quando as coisas não vão bem. Eu sirvo a Deus quando vai bem, quando não vai também. Hum. Independente das situações, ele continua presente na minha vida. Cristo é suficiente na minha vida. Eu tendo coisas boas ou não, ele é suficiente. O milagre acontece quando ele realmente deseja trazer algo para a minha vida, mas não quer dizer que ele vai trazer sempre. E nem por isso ele vai deixar de ser Deus, e nem por isso ele vai deixar de estar presente na minha vida. Quando buscamos o próprio Cristo e não apenas as suas bênçãos, encontramos sustento para nossa alma. E aí é o lugar que muitos de nós não aprendemos até hoje, porque a gente fica buscando bênção material. Uma casa, um carro, uma cura, uma saúde, um trabalho, e nós esquecemos que o maior bem que vem de Deus é o sustento da nossa alma, que nos leva para a vida eterna. Quem aprende a se alimentar de Cristo nunca se sente espiritualmente vazio. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa, que ela realmente entenda quem é Cristo, o que Ele é para cada um de nós, que a sua presença é constante, Ele não deixa nenhum de nós, ele não desampara, mas como seres humanos vamos passar por desafios, como seres humanos vamos passar por perda, como seres humanos vamos ter dias bons, dias tranquilos, dias maravilhosos. A vida aqui na Terra é feita de altos e baixos, mas não quer dizer que Deus está comigo só no alto. Não, Ele está no alto e no baixo. Ele está em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer coisa que me acontece. E a presença dele é suficiente para alegar minha alma. Se eu entender isso, eu não fico atrás de bênçãos, de milagres e correndo atrás de Deus só por causa disso. Eu tenho isso se eu estiver com Ele. A Bíblia fala muito claramente disso. O milagre segue aquele que crê. Eu nem preciso ir atrás dele, ele me segue. E Cristo continua comigo todos os dias. Que Ele abençoe sua vida e até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.